Boa noite a todos. Desculpa eu, novamente, estou aqui perdido. Mas vamos lá. Tá? Planejamento e controle de produção. PCP. Tá? Quando a gente fala de PCP, a gente tem uma ideia de estratégia mesmo, tá? Porque quando você... Vou botar aqui para... Quando você pensa em PCP, o que é PCP? Né? O PCP, ele te dá uma garantia de que a produção vai ocorrer eficazmente. Como assim a produção vai ocorrer? Porque você vai planejar, programar na quantidade certa, no momento adequado, no nível de qualidade adequado, e aí você vai ter o material e pronto. Tá? Princípio de planejamento e controle, pessoal. A conciliação de fornecimento e demanda. Tá? A soma das atividades do projeto estabelece a capacidade pessoal e da instalação dentro de uma operação. Como eu já havia falado para vocês nas aulas anteriores, o pessoal da qualidade, você programa uma linha de produção com 20 pessoas para fazer 2.000 peças. Essa linha de produção, se tivesse 25 pessoas, produziria quantas peças? Um pouco mais, é claro. Mas tudo depende de que pessoa faz que operação. Tem operações que existe uma diferença muito grande, que nós falamos na aula passada sobre teoria da restrição, a diferença entre utilizar e ativar. Certo? Utilizar é você pegar uma máquina e usar ela 100%. É você pegar uma pessoa e a pessoa trabalhar 100%. Ativar é quando a pessoa trabalha metade do tempo que está programado para trabalhar. Tá? Ela vai trabalhar 0,8 a cada operação, ou seja, 0,2 ela fica parado. É a chamada ociosidade. Certo? Então, a conciliação de fornecimento e demanda está nessa questão. Quanto é que nós vamos produzir, qual é a quantidade que vai ser produzida. Tá? Nos princípios de planejamento e controle, existem limitações à tarefa de planejamento e controle. Que limitações são essas? A muriçoca menos. Custo. Os produtos e serviços devem ser produzidos dentro de um custo determinado. Tá? Custo determinado não pode se exceder. Por exemplo, quando você fala de desvio da produção, todo desvio é um custo. Retrabalho é custo. Tudo que você incluir no processo que não esteja já calculado todo lá no custo, vai dar problema. O produto não vai sair com o mesmo valor. Outra limitação é a capacidade. Os produtos e serviços devem ser produzidos dentro dos limites de capacidade projetados para a operação. O que é esses limites de capacidade projetados para a operação? Uma máquina, ela bate o ciclo a cada 3 segundos.
Então, 3 segundos, 1, 2, 3, bate. 1, 2, 3, bate. É o tempo de bater, mexer a matéria-prima e ele bater novamente. Tá? Nesse ciclo de 3 segundos, em 1 minuto, quantas peças saem? Se na batida sair uma peça por vez, eu vou dividir 60 por 3 e em 1 minuto vai sair 20 peças. Tá? Então, são 3 segundos. O que está pedindo? Matheus. Cadê você, Matheus? Por que eu não estou aceitando? Eu estou sendo... Cadê, Matheus? Agora sumiu tudo de vez. Deus, admitiu. Já admitiu, Matheus. Vamos lá. Continuando. Está admitido. Então, limitação da tarefa do planejamento e controle. O custo. A capacidade. Então, a máquina ela tem o seu ciclo. Esse ciclo tem que oferecer perfeitamente, senão vai atrapalhar o processo. A linha de produção, ela tem uma configuração, um número de pessoas para fazer uma certa quantidade de peças. Tá? Tá benção. Aí o que acontece? Se eu tenho 10 pessoas, eu faço 1.000 peças. Se eu tenho 20 pessoas, eu vou fazer 2.000 peças. Agora, eu tenho que adequar cada pessoa no seu posto de trabalho. E cada pessoa no posto de trabalho, ela vai desempenhar a sua atividade e vai ter a sua ativação. Ele pode ser uma ativação 0,5. O que é isso? Uma peça passa na frente dele a cada 30 segundos. Desses 30 segundos, 15 segundos ele está mexendo na peça. E outros 15 segundos ele está de braço cruzado esperando a próxima peça. Então, ele tem 50% apenas do seu tempo útil. A utilização, a ativação. A utilização, ele poderia trabalhar os 30 segundos. E a cada 30 segundos passa uma peça na frente dele. Certo? Mas ele só vai trabalhar 15 segundos. Os outros 15 segundos ele fica parado esperando. O tempo, os produtos e serviços devem ser produzidos dentro de um intervalo de tempo no qual eles ainda têm valor para o consumidor. O tempo é tudo. Vocês da qualidade, quem é da qualidade, tempo é dinheiro. Vocês da logística, tempo é dinheiro. Tá? Se você prometeu para o cliente que você vai entregar o material amanhã, sexta-feira, às 14 horas, vai estar pronto o material para que a empresa venha coletar na empresa, esteja o material pronto. Esteja com o material pronto. Se você não estiver com o material pronto, a empresa contratou uma transportadora para coletar o material e o material não está pronto, a empresa fala, a transportadora, eu não posso esperar porque eu tenho mais coleta para fazer. Então vai embora e cancela o pedido, não quero mais comprar mais nada, pode cancelar tudo. O cliente pode fazer isso. Em uma oportunidade que eu trabalhava em Curitiba, uma empresa de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, nós estávamos numa produção de lava-louça para Casas Bahias. Era um pedido de 6.000 lava-louças. E a Casas Bahia disse que ela iria coletar tudo de uma vez só. Gente, o volume que é 6.000 lava-louças é um volume imenso. Tinha lava-louça em qualquer lugar da fábrica, onde podia ter estoque. Chegou o dia da coleta.
A Casas Bahia disponibilizou umas 8 carretas. Estavam as 8 carretas prontas na portaria da empresa para coletar. E ainda estava faltando a produção de umas 50 peças. Que estava na linha. Ia ficar pronta. Até a última carreta descarregar, carregar, essas 50 iam para... Pois acontece que falaram que não tinha as 6 mil para eles conferirem, que ainda estava produzindo. Simplesmente ele pegou, não. Então, ó, cancela. Não quero mais. E as carretas já estavam saindo. Teve que o setor de vendas fazer um baita de uma passada de pão na manteiga no pão, para que o cliente pudesse receber, né? Aguardar um pouco, o último caminhão esperava, né? Vai carregando, né? Cada carreta uma quantidade X, aí vai conferindo. Aí, na verdade, era uma frescura, mas que deu tudo certo, graças a Deus. Senão a gente não sabia o que fazer com 6 mil lava-louça. Procurar outro cliente ia ser mais complicado. E o quarto limitante, gente, é a qualidade. Então, é o custo, você não pode exceder, a capacidade que você tem que ter para poder produzir e atender, porque tem o tempo, você tem que atender no tempo certo, e tem a qualidade. Os produtos e serviços devem estar na conformidade, os limites de tolerância, o máximo possível, perfeito. Não pode ter uma tolerância, digamos assim, fora do normal. Por exemplo, vou citar um exemplo dos eletrodomésticos. Imagine você pegando um liquidificador. O liquidificador tem a potência, né? Os números que indicam as velocidades. Imagina você pegar aquele desenho das velocidades e ele está torto e ainda a tinta soltando. Problema. Professor, Oi. dá licença. Pede para desligar o microfone, porque o latido do cachorro, essa zoada, a gente não está conseguindo entender o que o senhor está falando. Só tem uma pessoa que está com o microfone, fora eu, ativado, é a Adriele. Já desativou, pronto. Calou a boca desse cachorro. Antes que ela enforcasse o cachorro, né, Adriele? Vamos lá. Agora que nós falamos dos limitantes, vamos falar da diferença entre planejamento e controle. Tá? Um plano é uma formalização que se pretende que aconteça em determinado momento no futuro. Você planeja algo. Tá? Um plano não garante que um evento vá realmente acontecer. Tá? Plano é aquela coisa, papel aceita qualquer coisa. Agora, desse papel sair e se tornar realidade, é outra coisa. Tá? Você pode... Diga, Jonilson. Jonildo. Queria falar? Não? Beleza. Então, vamos lá. Não, tranquilo. Pode continuar, professor. Desculpa. Ok. Então, o planejamento, você coloca no papel os anseios da sua empresa, tá? Em relação à produção, né? É claro que você não vai fazer uma projeção e botar um planejamento no papel que não tem nada a ver com a realidade. Você precisa de algumas informações
né, que são as previsões de demanda. Tá? O controle é o processo de lidar com as possíveis variações que possam impedir o plano de se realizar ou atrasar a sua conclusão. Pode ser que no processo, né, eu estou ali controlando a produção, mas uma máquina deu um defeito inesperado. Esse defeito inesperado dessa máquina proporcionou, né, uma queda na produção e que vai atrapalhar e atrasar um pouco o processo. O planejamento e controle podem ser de longo prazo, médio prazo e curto prazo. O planejamento de longo prazo, ele é conhecido como planejamento estratégico. Estratégia, lembra do filme Tropa de Elite? Né? A estratégia, ela é o planejamento de longo prazo. Nós já comentamos algo a respeito. Então, você cria aquela projeção de produção de grande escala. Vamos dizer que nós temos uma empresa que produz ventiladores e produz liquidificadores. Tá? São 2 eletrodomésticos que a nossa empresa produz. E você, para 2021, está projetando uma produção, um aumento de produção. Esse ano foi atípico, né? Um ano atípico, porque nós tivemos uma pandemia, o qual ou fica em casa, parou-se produção e tal. Mas o ano que vem não vai ter a pandemia, então uma projeção, uma ascensão de produzir a mais, né? Então, o planejamento estratégico, ele vai dizer que você vai produzir 1 milhão de ventiladores. E você vai produzir 800 mil liquidificadores. Então, o planejamento estratégico, ele diz que você vai produzir 1 milhão de ventiladores e 800 mil liquidificadores. Não está dizendo modelo, não está dizendo voltagem, porque esses aparelhos, eles têm uma única voltagem, eles não são bivolt. Então, eu produzo 127 ou 220 volts. Então, o que acontece? O planejamento de longo prazo, ele será apenas essa visão. 1 milhão de ventiladores, 800 mil ventiladores. O planejamento de médio prazo, eu vou pegar esse 1 milhão de ventiladores e esses 800 mil liquidificadores e eu vou começar a detalhar eles. Né? Eu vou começar a colocar que no primeiro trimestre, vou dividir o ano em trimestres, tá? Ou quadrimestres, vamos colocar trimestres. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E vou colocar a produção conforme o número de colaboradores que eu tenho. Que eu não posso colocar uma produção além da quantidade de colaboradores que eu tenha para fazer essa produção. Então, eu vou pegar e colocar esse 1 milhão, são 12 meses no ano, então eu pego 1 milhão, divido por 12 e vou dividir por trimestres. Né? Se eu dividir 1 milhão por 12, vai dar uma média de 80 mil. 80, 10 dá 800. 800. Vai dar uns 82 mil produtos mês. Tá? Uma média disso variando um pouquinho dos dias úteis. Tem mês que vai produzir um pouco mais, tem mês que vai produzir um pouco menos. O cálculo que você vai fazer vai ser baseado no calendário que você tem que ter, um calendário específico, que muitas vezes você vai ter que montar esse calendário específico para você poder fazer o seu planejamento
tático, que é o planejamento de médio prazo. Eu não falei, mas ele é o tático. E daí eu já estou direcionando qual será a produção de cada mês. Janeiro, a gente sabe que tem ainda o início, festividades, primeira semana de janeiro ainda não tem produção, ainda está naquela questão de muitas empresas férias coletivas, então digamos que a nossa empresa também terá férias coletivas. Então eu já perdi a primeira semana de janeiro. Fevereiro, como diz a música de Ben Jor, né? Em fevereiro tem carnaval, né? Em muitos lugares, no carnaval, para. Aqui na Bahia, para. E se não parar, para. Então, na semana de carnaval, normalmente faz-se uma semana ali de coletiva. Então, não vai ter produção em fevereiro. Às vezes, o carnaval é março, por mais que estão dizendo que ano que vem não vai ter carnaval. Eu duvido. Os caras vão querer perder dinheiro? Acho que não, né? Vão fazer todo mundo pular carnaval de máscara. Bora lá. Então, assim você vai, mês a mês, colocando a quantidade de dias úteis e vendo a sua capacidade produtiva. Você está envolvendo os limitantes lá, ó. O custo, né? A capacidade, o tempo e, é claro, a qualidade. Depois que você faz o seu planejamento tático, tá? Você fez o seu planejamento tático, você já sabe quantos produtos você vai produzir no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Aí você vai para o mensal. No mensal, você já está no planejamento estratégico, tático, mas eu estou colocando o que eu vou produzir em cada mês. E aí que entra o plano mestre de produção. E o plano mestre de produção, você vai diluir. Quantos produtos em 127 volts, quantos em 220 volts? Quantos serão, por exemplo, ventilador, você sabe que você tem ventilador com uma hélice, né, de 30 centímetros, você tem ventilador com a hélice de 40 centímetros. Aí você vai fazer a sua projeção de qual será a quantidade que eu vou produzir de 30 centímetros, qual é a quantidade que eu vou produzir de 40 centímetros. Como é que eu faço essa produção, essa previsão, baseado naquilo que vendeu o ano passado, ou esse ano? Tá? Em janeiro desse ano, vendeu quanto? Vendeu X, vendeu 80% de 30 centímetros e 20% do de 40 centímetros. Então, eu vou jogar essa mesma projeção. Vou botar a produção do ventilador com a hélice de 40 centímetros, apenas 20% desses 82 mil. 20% de 82 mil dá 16 mil. Tá? 8.200, 16.400 peças serão produzidas do ventilador de 40. O restante desses 16.800 será produzido do ventilador de 30 centímetros. E agora vem uma pergunta que não quer calar. Quanto que eu vou produzir na voltagem 110 volts e quanto que eu vou produzir na voltagem 220 volts? Essa é uma estratégia normal nas empresas que trabalham com esse tipo de produto. Normalmente, ela produz 60 por 40. Como assim 60 por 40? 60% do total ela produz em 110 volts, 127 volts. E 40% em 220 volts. É uma regrinha que eles usam. Que lá no meio da produção, se tiver que mudar um pouquinho, botar 50-50, ele vai produzir 50% de cada, aumenta um pouquinho. Apareceu um pedido lá em Santa Catarina, por exemplo, que só usa 220 volts.
Se eu não me engano, também aqui, acho que Pernambuco também usa 220 volts. Tem alguns estados que é só voltagem em 220. E alguns países, alguns estados, é 127 volts. Então, em alguns estados tem as duas voltagens. Então, essa estratégia é montada e aí eu vou colocar ventilador de hélice de 30, eu vou montar 60% em 110 volts, 40% em 220 volts. E, da mesma forma, o ventilador de 40 centímetros. O liquidificador, eu tenho dois modelos também de liquidificador. Um liquidificador mais popular, né, de 2 velocidades, e um liquidificador de 5 velocidades. A proporção que eu vou produzir, qual vai ser de cada um deles? Também eu vou procurar quanto foi que vendeu desses produtos o ano passado, ou em janeiro desse ano. E aí eu vou também desenvolvendo isso, tá? Colocando as quantidades necessárias, né? Fazendo a proporção lá. O liquidificador dá para fazer uma proporção 60-40 também, sem problema nenhum, tá? Estou aqui jogando tênis, galera. Matando muriçoca aqui, ó. Complicado aqui. Se não fizer isso aqui, elas me carregam. Então tá, nesse plano mestre de produção, PMP, eu já estou direcionando quais os produtos que eu vou produzir. E aí vem o planejamento de curto prazo. O que é o planejamento de curto prazo? Aí eu já estou envolvendo outros setores da empresa. Porque o planejamento de longo prazo, estratégico, quando eu digo que eu vou produzir 1 milhão de ventiladores, qual é a minha capacidade produtiva hoje para que eu diga que o ano que vem eu vou produzir 1 milhão? Eu vou ter que contratar mais pessoas? Eu vou ter que aumentar a minha capacidade produtiva? Se eu precisar aumentar essa capacidade produtiva, em que mês que eu farei isso? Certo? Então, no planejamento estratégico, você tem como agendar. Por exemplo, você vai chegar para o seu RH e vai dizer que, ó, em março eu quero 50 colaboradores para treiná-los, para que em abril eu tenha eles prontos para produzir. Tá? Eu posso fazer isso. Apesar que abril começa o quê? Já começa as temporadas frias, né? Abril já tem. Então, eu vou vender ventilador no frio? Não. Não vende ventilador no inverno. Então, por que eu vou contratar em abril? As vendas caem. Abril, maio, junho. Caem. Então, opa, peraí. Não. RH, calma. Vamos contratar depois das férias escolares de julho. Vamos contratar os colaboradores em segunda quinzena de julho. Eu quero eles prontos para mim já a partir do dia 15 de julho. E daí eu vou treiná-los para que na curva, que existe uma curva de aprendizagem, eles vão produzir, se a turma produz 200, eles vão começar a produzir 20, né? 50, depois vão estar produzindo 70, 90, 110, 120,
até que eles estejam prontos produzindo os 200, vamos dizer, que produza num dia. Tá? É uma simulação que eu faço. Mas existe uma ascensão, né? Uma capacidade que eles vão gradativamente adquirindo. Então, para que eu tenha eles prontos, para, digamos, agosto, explode a produção. Em agosto, detona, né? Então, eu vou dobrar minha produção em agosto. Eu tenho 50, eu vou botar mais 50. Eu vou dobrar minha produção em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, vou sentar a pua. Mas eu vou ter os meus colaboradores treinados e prontos para, em agosto, começar já a produção. Então, perceberam que no planejamento estratégico, você bota no papel, risca. Bota no papel novamente, não, espera aí. Pergunta, faz aquele brainstorming. Vocês da qualidade sabem muito bem o que é um brainstorming, né? Uma tempestade de ideias, aquelas reuniões que são feitas, né, em que todo mundo fala e dali, depois disso, faz um filtro e consegue chegar a um denominador comum. Tudo isso que eu falei aqui agora, digamos que foi uma discussão feita numa reunião onde a ideia era uma e acabou se tornando outra ideia. Tá? Então, já tem a minha estratégia de contratação de mão de obra. Agora eu vou para as capacidades de máquinas. Tá? Agora eu vou para o cálculo de carga-máquina. Será que as máquinas que eu tenho hoje conseguirão atender a minha demanda a partir de agosto? Essa pergunta você vai ter com o resultado de como as máquinas estão trabalhando, qual é a capacidade que cada uma delas tem. Cada uma é um DNA diferente. Cada máquina tem uma particularidade. Então, você não pode considerar uma máquina pela outra, não. Todas as máquinas são individuais, certo? Individuais. Então, você vai pegar e verificar a capacidade das máquinas. Você vai verificar o que nós falamos na aula passada, o gargalo, a restrição do processo. Aonde estará a restrição do processo? Aonde eu vou criar uma estratégia específica para aquela máquina. A máquina ela é limitada. Então, vai ser uma máquina que não vai parar para almoço. É uma máquina que eu vou fazer um revezamento no horário do almoço. Então, nos horários de almoço, do primeiro turno, segundo turno e terceiro turno, são 3 horas que eu vou ganhar de produção. Essa máquina não vai parar. Então, você já faz a sua estratégia e você já projeta isso e já tem isso pronto. A máquina ela se torna escrava. Ela vai produzir 24 horas por dia. Sem considerar que ela pode quebrar. Envolve daí a manutenção. Você também tem que ter a manutenção afiada para que ela tente resolver o mais rápido possível. Por isso que você aproveita todo o tempo parado. Por exemplo, estou em férias coletivas. Quem que não está em férias coletivas? Manutenção. O setor de manutenção não para nas férias coletivas. Eles estão fazendo afiação de máquina, fazendo manutenções preventivas das máquinas, limpeza, corretivas. Estão trabalhando, e principalmente naquelas máquinas que são as problemáticas. Por quê? Ele tem que deixar ela afiada, pianinho, toda certinha, para que quando começar a produção ela não venha dar problema. Então, é planejamento. Tudo é planejamento. Então, entra em férias a produção, mas a manutenção é o período que eles mais trabalham. Às vezes eles ficam rodando, trabalhando 24 horas para poder atender aqueles equipamentos que entraram em manutenção, né, que precisaram entrar em manutenção,
para que, quando a produção volte, as máquinas estejam em perfeitas condições. Então, o planejamento estratégico, que é o planejamento de longo prazo, ele serve para várias questões. Principalmente a questão que está envolvendo o financeiro da empresa. Tem uma máquina, não adianta, aquela máquina não vai desenvolver e vamos ter problemas. Há necessidade da aquisição de uma máquina nova. Então, ali já se projeta a necessidade da compra de uma máquina nova. E daí já passa isso para a diretoria aprovar, para dar tempo de compras pesquisar, se vai comprar no mercado nacional, se vai comprar fora do Brasil, aonde que vai comprar. Então, já se faz várias ações com o planejamento estratégico. Tá? Então, vou comprar um equipamento, vou contratar pessoas, né? Vou ter que ampliar a fábrica, vou ter que aumentar o meu barracão, eu tenho espaço para aumentar, eu vou ter que contratar uma transportadora, uma construtora para ampliar. Vou precisar disso ou não? Provavelmente faz um estudo com a engenharia de manufatura da empresa, né? Se você terá essa capacidade para essa demanda, o volume, o maquinário. Então, são várias as ações que você faz no planejamento estratégico. O planejamento tático e estratégico já está pronto. E os termos, vocês devem estar meio familiarizados, que os termos são termos de militares. Estratégia, tática, operacional. Né? A estratégia é aquela coisa, né? Eu vou atacar com X tanques, X homens, vou ter porta-aviões, vou atacar então aéreo, né? Ou eu vou com os meus submarinos, né, atacar o inimigo pelo mar. Então, se vai atacar por onde? Por mar, por ar, por terra. Quais serão os equipamentos que você vai usar? Como é que você vai chegar até o local para você fazer a sua frente de batalha? Então, essa aí é a estratégia. A tática, você já está com tudo pronto, tem todo... Não adianta nada você chegar, não fazer uma boa estratégia, chegar na tática. Cadê os caminhões anfíbios para poder levar o pessoal que vai ter que atravessar lá o mar, não sei o quê? Não tem caminhão anfíbio. Então, como é que o pessoal vai atravessar nadando? Fez o planejamento errado. Fez o planejamento errado. Não soube fazer a sua estratégia. E aí a tática vira tatica. Para não dizer titica. E assim é na empresa. Tá? Assim é na empresa. Se a tua estratégia não for boa, quando chegar a tática, a máquina está funcionando? Não. Por quê? Porque na sua estratégia você não botou ela no planejamento da manutenção. E aí ela não foi arrumada. E ela precisava arrumar e agora ela está capenga. E ela não vai atender. E ela vai quebrar qualquer hora dessa aqui e vai dar problema. Porque daí uma corretiva depende muito do que foi que quebrou, né? Muitas vezes, quando abre a máquina quebrada é que nem um Kinder Ovo. Só vai saber o que tem que fazer depois que você abrir. E aí, quando se descobre que quebrou não sei o que só tem na Alemanha. Nem no Brasil tem que vir da Alemanha. E aí, essa importação vai levar 6 meses. Aí, né? Tatica. Então, o planejamento estratégico tem que ser muito bem feito para que o planejamento tático possa fazer a sua parte também. E aí, no planejamento tático, que é de médio prazo, tem a questão que você já vai... como nós estamos em 2020, nós estamos fazendo 2021. Na verdade,
nesse mês que nós estamos agora de outubro, o planejamento estratégico e tático de 2021 já deveria estar pronto. Porque senão não tem tempo hábil para a gente reagir 3 meses para o final do ano. Então, estou falando com vocês aqui, mas tudo o que nós estamos falando aqui, você tem que fazer já no começo. Por exemplo, chegou janeiro de 2021, em fevereiro eu já estou começando a pensar em 2022. Entendeu? 2021 já está pronto, está no operacional, já está rodando. Primeiro trimestre, segundo trimestre eu faço alguns ajustes, terceiro trimestre eu posso fazer alguns ajustes, mas já está rodando, já está funcionando. É maquinário, aí vem na aquisição de matérias-primas. Na aquisição de matérias-primas, tem que tomar cuidado, porque as matérias-primas que são compradas nacionalmente, você tem prazos menores para entrega. Agora, as mercadorias que são compradas de fora, que dependem de nacionalização de carga, dependem de aduaneira, dependem de Receita Federal, depende do transporte marítimo também, que depende muito da passagem do navio por portos e tudo mais. Se um produto vem da China, ele leva mais ou menos uma média de 2 meses, de 45 dias a 2 meses em trânsito. E aí, imagine que da China até chegar em nós aqui, o porto lá de Taiwan entrou em greve. E o navio tem que passar em Taiwan para pegar um material que está lá, alguns containers, para trazer para o Brasil também. E enquanto o Taiwan não voltar a trabalhar, o navio fica lá parado. 1 semana, 15 dias, até resolver o problema. Ou qualquer outro problema que possa acontecer. Então, é de praxe nós colocarmos para mercadorias importadas 6 meses de tempo de ressuprimento, que é o lead time. Então, se eu vou usar o material em janeiro de 2021, eu tenho que projetar a compra, planejar e já esquematizar e realizar a compra dele em junho de 2020, já deveria ter feito essas solicitações de compra. Que até lá produzir, botar em container, botar em navio, viajar, chegar, passar por Receita Federal, processo de nacionalização de carga, 6 meses. Então, você já projeta todas as peças que você vai comprar importado e faz essa projeção e compra. Tá? Os nacionais, você tem acordo com fornecedores, aí que entram as questões mais básicas, né? Os fornecedores que são já contratados, de confiança, que você trabalha com ferramentas como o Just in Time, né? Você trabalha com Kanban, né? Então, são ferramentas que auxiliam, né, que a manufatura enxuta, o Lean Manufacturing, né, a manufatura enxuta, que é o mínimo possível de material, somente o necessário para consumo daquele momento. Então, todas essas estratégias são determinadas para que você possa fazer a sua tática junto. Aí agora nós estamos negociando com fornecedores. É a demanda de consumo de matéria-prima. Então eu tenho que negociar com o fornecedor. E eu tenho também que me preocupar se você trabalha, olha só, se você tem algum setor de metalurgia, você compra
chapa de aço, bobina de aço, alguma coisa que depende de siderúrgica, siderúrgica também você tem que planejar com antecedência, porque lá a siderúrgica trabalha com... Não vá pedir uma bobina de 1.000 quilos. Eles vão dizer que aqui não é padaria que você escolhe quando você quer. Aqui a gente vende de 50 toneladas para cima. Não venha pedir 1.000 quilos, que aqui você não vai ter. Então, você já tem que projetar a compra do material e saber, né, se vai ter consumo para ele. Se não tiver, você já tem que chegar para a engenharia e dizer, olha, inventa alguma coisa para consumir matéria-prima. Olha só até o que o planejamento de produção tem que fazer. Vamos ter que comprar matéria-prima excedente, porque a siderúrgica não vai nos atender. Então, você veja se aquela pecinha que é feita com outro tipo de material, se dá para a gente adaptar para esse material, para que produza os dois do mesmo material. É planejamento. Então, você já está esquematizando a redução, né, da compra do material e aproveitamento daquele material que você vai estar comprando excedente. Não pode, jamais, de maneira nenhuma, você saber que está comprando material e que vai ficar aquela matéria-prima parada. Principalmente se tratando de matéria-prima cara. E o aço é caro. Então, você tem que aproveitar o máximo possível dos recursos. Aí que vem a questão do custo. Se você tem papelão, caixas de papelão que você utiliza, no caso, os produtos eletrônicos e eletrodomésticos, vão embalados em uma caixa de papelão, tem calço de papelão, alguns é calço polpa, sacos plásticos, sacos bolha. São matérias-primas de embalagem obrigatórias que você tem que ter. Esquematiza com fornecedores o mais próximo possível para que você possa atender a sua necessidade. Tá? E aí tem as matérias-primas que você tem que manufaturar. Por exemplo, você tem injetoras. Então, você tem que ter matéria-prima para você preparar e botar nas injetoras, porque as injetoras vão injetar peça, e essas peças talvez tenham que passar por alguns processos, né? As peças plásticas que passam por tampografia, né? Que é a gravação em peças plásticas, que é um processo delicado e demorado. Então, eu tenho que ter peça pronta para botar, para fazer a gravação, para ter ela pronta para poder ir para a produção e montar o que precisar ser montado. Então, cada item tem o seu DNA. Cada máquina tem o seu DNA. Cada linha de produção tem as suas particularidades. Ah, professor, mas é possível isso ser realizado por quantas pessoas? Eu digo para vocês, uma. Uma pessoa faz isso tudo. Tá? Se alguém dizer, e pode? Pode. Por isso que o profissional que trabalha como PCP, planejador e controlador de materiais, ou PCM, planejador e controlador de matérias-primas, que fica junto com compras, né, o PCM, e ele é focado só em matéria-prima. Mas imagine que só de matéria-prima você tem 50 fornecedores. Imagine que internamente na sua empresa você tem 60 injetoras, mais outras máquinas, mais o setor de tampografia. Você tem que programar cada máquina e conhecer cada máquina, saber o ciclo de produção de cada máquina. Mais ou menos por aí. E uma pessoa tem capacidade para resolver isso tudo? Com certeza. É claro, ele vai ter o apoio das pessoas, né, de cada setor, mas ele vai ter plenas condições, porque as informações são únicas. O que eu preciso saber de cada máquina?
Em quanto tempo sai uma peça? Pronto. São 60 máquinas? Então, eu preciso saber em quanto tempo sai uma peça nessa máquina. Aí eu pego todas as peças que saem dessa máquina, eu sei que a peça A leva 15 segundos no ciclo, a peça B leva 25 segundos. Então, eu monto uma planilhazinha ali, eu sei, eu tenho as minhas referências. É fácil. Dali em diante é só você usar a matemática. Tá? A matemática, se você não souber trabalhar com ela, fique tranquilo. Aprenda a usar o Excel. O Excel é uma ferramenta fantástica que vai te ajudar a desenvolver isso tudo. Vai te ajudar a desenvolver isso tudo. Certo? E aí... Dorme cedo. Vai ter 10 horas. Mateuzinho, voltou, Mateuzinho? Tu saiu, Mateuzinho? Não. E aí, professor, tudo bem? Beleza. Beleza? O sinal caiu aqui do Wi-Fi e acabou saindo da aula. Fechou Não, tudo. beleza. Para o pessoal de logística, esse material está disponibilizado no curso, tá? Para o pessoal de qualidade, esse material eu vou colocar no grupo para que vocês tenham o acesso a ele, né? Não, a BIOS, né? Afetou aqui a peça que está na frente do computador aqui, infelizmente eu tirei o material e nós estamos numa conversa e eu estou procurando explicar o melhor possível para que vocês possam entender. Tá? Mas é aquela coisa, precisando... Professor, não entendi, o senhor pode me explicar, pode me ligar que eu estou à disposição para dar o suporte que você precisar. Certo? Não, de maneira nenhuma se sentirá prejudicado. Certo? E o planejamento de curto prazo, tá? É a execução. Tanto é que no planejamento de curto prazo, o máximo que você pode fazer de correção vamos dizer assim, era para produzir a voltagem em 127 volts hoje, mas eu não vou fazer 127 volts porque não tem etiqueta dos 127 volts, que é uma etiqueta amarela. Não tem essa etiqueta. O fornecedor falhou e não tem a etiqueta. Então, tem a etiqueta do 220 volts? Tem, que é vermelha. Então, vamos produzir o 220 volts, ao invés de 127. Então, é só uma mudança pequena, né? Talvez eu tenha que mudar a embalagem, mudar o motor e alguma pecinha ou outra ali, mas não tem. Normalmente é só o motor mesmo e a parte de embalagens. A etiqueta de tensão, número de série, também tem uma particularidade, né? É até complicado essa questão de etiqueta de tensão, número de série, porque ela é a rastreabilidade do produto. Isso aí fala muito com vocês da qualidade. Jonildo, Driele, Sandra, Moto G, sei lá quem é. Tem a ver com vocês, porque a rastreabilidade do produto, você está lá, aquela numeração certificada, guardadinha. E você pode até exigir que as etiquetas de tensão e número de série troquem mês a mês. Ou seja, no mês de outubro existe a numeração de 1 a 200 produzido, né, de 1 a 200 não, cada rolinho tem 1000. Então, eu tenho 3.000, 4.000, né? Eu vou produzir, vamos dizer, 100.000 produtos, então eu tenho 100.000 etiquetas. 60.000 etiquetas em 127, 40.000 em 220. É claro que eu não sou besta, vou produzir pelo menos 1.000 a mais, né? Porque vai que um rolo dá problema e aí
não tenho mais etiqueta e eu tenho que parar a produção porque não tem etiqueta. Aí tem que dar um tapa no PCP, né? O cara tem que saber o que está fazendo. Ele tem que ter uma coisa que é da qualidade também, que é o percentual. Sai. O percentual de refúgio. Essa margem, 1.000 etiquetas a mais, 2.000 etiquetas a mais, pô, etiqueta é décimo de centavo. Você deixar parar a produção porque faltou etiqueta é estupidez. Então, projeta um pouco mais e se garanta. Tá? Em todos os materiais tem que ter essa projeção. Certo? E aí, você vai conseguindo executar a sua produção com ajustes aqui, ajustes ali. A máquina deu problema, né? Então ela vai parar para manutenção, tem que fazer uma preventiva nela, uma corretiva. Então eu vou escravizar ela e produzir peças 24 horas, ela teria que trabalhar apenas 2 turnos, mas eu vou botar ela para trabalhar 3 turnos, inclusive nos horários de refeição também, fazendo um revezamento para criar um buffer, né? Um pulmão de peças num período de 15, 20, 30 dias, e daí a máquina para manutenção e a manutenção já sabe que tem 30 dias para botar ela de volta a funcionar, porque eu só tenho um pulmão de peças para 30 dias. Então, é nisso que se trata o PCP, certo? É um maestro com a sua batuta, né? Orquestrando a fábrica. E é muito bom. É muito bom. Se você tiver a oportunidade de conhecer a rotina de um PCP, vocês vão ver que é muito legal. Porque o cara conhece a fábrica inteirinha. O cara conhece máquina a máquina, ele conhece os estoques, ele sabe o quanto tem de cada peça e sabe onde está essa peça, mesmo que ela não esteja no sistema. Porque ele vai roda a fábrica, ele roda os estoques, ele roda as máquinas, ele sabe a máquina que vai, na gíria popular, vai abrir o bico. Ele sabe que aquela máquina vai abrir o bico, então ele já se antecipa aos fatos, ele já vê o que ele pode botar no lugar, já que aquela máquina não vai produzir, não vai ter aquela peça, eu não vou poder produzir o produto, então eu vou ter que botar outro no lugar. Então, o PCP é aquele cara que conhece de tudo que está acontecendo na fábrica. E ele alerta muitas vezes. É o cara que dá o choque nos outros setores que começarem a trabalhar. São muitas coisinhas, muitas coisinhas. Troca de matéria-prima, que tem que fazer teste, produção de lotes novos, de produto novo, que tem que fazer o lote de engenharia. Olha, o universo de planejador e controlador de produção é imenso, e o bom é que não tem rotina. Todo dia tem algo diferente. Existe, claro, a rotina, a construção, a fabricação de ordens de produção, o cadenciamento produtivo, é para ser uma rotina, é para ser uma cadência. Mas em uma empresa, estaríamos falando de uma fábula do mundo de Poliana, se todas as máquinas, todas as linhas, todas as matérias-primas, tudo funcionasse perfeitamente. Nem sempre é isso que acontece. Tá? Na verdade, todo dia tem algum problema a ser resolvido.
mas o melhor é que é resolvido. Tá? É resolvido. É resolvido pela qualidade, pela engenharia de manufatura, pelo processo, pelo próprio engenharia de produção, né? Não é à toa que cada profissional capacitado está ali para solucionar e resolver a sua parte. É um grupo de pessoas, né? Cada um faz a sua parte e o conjunto todo em apoio à produção. Eu sempre falo, todos os setores são de apoio. O único setor produtivo é a produção. Todos os setores são de apoio à produção. Não são rivais que a sua vontade ou o seu anseio tem que ser obedecido. Antes que haja uma ruptura, uma parada, um bloqueio de produção, tem que resolver o problema antes. Antes. Não adianta nada você querer resolver o problema parando a produção, parando tudo e atrapalhando o processo. Porque se não tiver produto pronto, não tem dinheiro para pagar o salário de ninguém. E aí? Parei a produção e parei? Não, tem que se coçar. Todo mundo tem que trabalhar com a sua bolinha de cristal, né, e prever condições e se antecipar aos fatos, fazer testes, ter as inspeções, viu, qualidade? Fazer inspeção das peças, que cada operador faça a sua triagem lá, as inspeções que estiver de acordo com ele, para ele fazer, né? A cada 1 hora tem que pegar uma peça e tirar uma peça, medir uma peça para saber se continua no mesmo padrão, se está nos parâmetros, né, dentro daquelas margens que são colocadas para a peça. Então, funciona dessa forma. Certo, pessoal? Perguntas? Pode perguntar. Agora é o momento. Não, é isso mesmo, professor. Eu todos os dias eu estou nessa rotina aí. Eu trabalho na área de produção. Eu pego um pouco aí da área de qualidade, né? Já que eu tenho que controlar o meu processo. Mas é como o senhor falou aí, né? A questão do programador, se ele for um cara bom, ele ajuda bastante a gente, né? Nesse sentido. Se for um cara no meia boca, é complicado. E também acontece, né? Trava tudo. Eu já trabalhei com programadores que deixa muito a desejar. Então trava e para tudo e fica assim aquela bola de neve, né? Aquela reação em cadeia que para a planta inteira. Mas eu acho bem interessante o que o senhor falou aí. São coisas realmente que a gente está em produção, acredito que os colegas que estão em chão de fábrica, realmente é isso aí mesmo, né? É algo que que vai agregar valores, né, no nosso trabalho, já que a gente está entrando na área, né, alguns colegas no logística, né, alguns na área de técnico de qualidade, e com certeza está agregando mais valores no nosso trabalho no chão de fábrica. E é realmente isso que a gente vê, né? Para a coisa andar, realmente tem que estar bem alinhado, a engrenagem tem que estar funcionando bem, realmente. Beleza. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Marco Aurélio? Não, tranquilo, tranquilo. Beleza. Antônio? Fred? Antônio, diga lá alguma coisa? Ou tá entendido? Sandra? Adriele? Se alguém quiser falar alguma coisa, Mateuzinho? Não, tranquilo, professor. Tá tranquilo? Tranquilo. Foi tudo bem explicado. Se não tem
mais nada a falar, né? Na próxima aula, na próxima quinta-feira, eu vou continuar esse trabalho, né, falando sobre planejamento e controle de produção. E quero ver se a BIOS funciona direito da semana que vem. Certo, pessoal? Então, uma boa noite a todos. Beleza, professor? Boa noite. Com Boa noite, Deus. colegas aí. Boa noite, boa noite. Então tá. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.